Aí, Sexta-feira, tudo bem, Som? tudo bom, Daniel? Tudo Firme e tranquilo, forte? tudo. E você que está em casa nos assistindo, nos dando o prazer da sua audiência, muito obrigado pela audiência, né, pela companhia. Também, né, Som, falando muito sobre futebol mineiro. Tem que dar os parabéns, né, Som, para todos os brasileiros hoje. 2 anos do 7-1 da Alemanha, que coisa, né? Muito engraçado, rapaz. 7-1, rapaz. Exatamente hoje completam-se 2 anos que o Brasil levou aquele passeio, aquela vergonha, aquele vexame dentro do Mineirão, né? Tinha que ser no Mineirão, né? Aqui no nosso quintal, né? Mas nós já tivemos vexames em outros estádios também. Mas Essas coisas acontecem, daqui Aí, a bom, pouco o passa grande também. problema não foi o resultado daquele jogo. Foi a falta de vergonha na cara dos dirigentes do futebol brasileiro, que disseram que iriam mudar tudo, queriam planejar e que o futebol entraria num momento de recuperação. E mudaram o que no futebol brasileiro? Som, mas só O entre que mudou é o nós, seguinte, que o presidente da CBF não pode viajar, o ex-presidente continua lá nos Estados detido, Unidos né? detido. Realmente mudou. Mudou. É, é, cá entre nós, se alguém acreditou nessa conversa dos dirigentes, aí, né? Sim. Botar o nariz de palhaço, né? Porque... Mas vamos voltar aqui para falar do futebol mineiro, né? Que também não anda muito bem, né, Som? Tá Tá melhorando. tentando, melhorando, respirando. Mas no domingo de manhã, primeiro jogo dos mineiros, o Atlético joga contra o Flamengo no Mané Garrincha, né? E o Atlético, você acha que 5 jogos sem derrota, 4 vitórias, depois empatou. E aí, você acha que o Atlético chega com moral elevado? Se parar com essa bobagem de ficar falando de jogar de manhã é perseguição, se é perseguição, vá à CBF e reclame. Agora, jogador de futebol é pago para jogar de tarde? A hora que for, né? Então é o seguinte, eu sei, tem que dar uma paradinha. Outro dia eu não entendi, um frio lascado em Belo Horizonte e o locutor dizendo, com esse calor aqui, parou agora, ainda bem. Mas que calor! E eu lá em casa, com coberta, no Diabo A4, ué, que é isso? Então não pode. O Atlético tem que encarar o mesmo calor ou o mesmo frio. E lá tem uma coisa, né? O clima é seco lá em Brasília. Mas é pro Atlético e é pro Flamengo. Né? Então, vamos parar com isso. O Atlético tem que jogar, será agora os dois centroavantes não jogarão, né? Nem Guerreiro e nem Nem Fred. Fred. Um desfalque importante para cada lado, né? Eu acho que o Atlético chega com moral, sim. O Atlético está subindo de produção. O time está mostrando um bom futebol. Casares, principalmente, né? Caiu, entrou bem no time, caiu como uma luva ali no meio de campo. Aliás, a gente já vinha falando de Casares há muito tempo, só o treinador antigo que parece que não via, né? Mas o Flamengo está contratando Leandro Damião, viu? Foi anunciado agora há pouco aí que o Leandro Damião deve chegar ao Flamengo semana que vem. Vamos ver. No América, lanterna do Campeonato Brasileiro, que jogou ontem e venceu o Fortaleza pela Copa do Brasil, 1-0, gol de pênalti. A América saiu bem, né? Largou na frente aí nessa etapa da Copa do Brasil, decide em Fortaleza no final do mês, mas o América joga contra o São Paulo no Morumbi. E aí, uma coisa, você acha que a derrota do São Paulo pro Atlético Nacional na Libertadores foi boa pro América? Eu acho que foi, porque o São Paulo certamente vai poupar alguns jogadores. Até com a cabeça na outra Só não vai quarta, né? poupar o Michael, né? Que acha que é o Hulk, que pode dar tapa na cabeça dos outros. Aí a pessoa fica, era para cartão amarelo. Eu sempre disse, o jogador inteligente, ele não dá ao árbitro direito à interpretação. Então o cara vai lá e dá um encontrão no outro, o árbitro vai interpretar do jeito dele. Se ele quiser botar pra fora... Aí o São Paulo pagou não sei quantos milhões pro cara continuar, o cara, primeira partida, expulso. Então não dá. É bom lembrar que o futebol do São Paulo deixou de ser um futebol refinado para ser truculento. Isso é gerenciado pelo Lugano e pelo próprio treinador. É bom lembrar que aqui o Michael teve discussões com o Donizete. Foi, Atlético São Paulo. Então, assim, só que a coisa, nem sempre o árbitro é condescendente, né? Agora, vamos falar dos nossos aqui, que a coisa aqui também não anda muito boa, não. Eu estava ouvindo uma entrevista do Leandro Guerreiro depois do jogo contra o Fortaleza, e ele disse que a vitória para o América agora, seja de 0,5-0, é fundamental para recuperar o ânimo, né, dos jogadores, porque o América tá na lanterna do campeonato. E vou te falar, eu gostei tanto do futebol do Fortaleza quanto do América. Não foi aquele jogo de pelada, tinha sistema tático dos dois times, tinha o Fortaleza com jogadores experientes, como o Correia, o Lima. É um bom time. Rosinei, bom time. Agora, o América conseguiu um resultado importante
não só para a Copa do Brasil, mas porque precisava de uma vitória, desesperadamente. Levantar a cabeça um pouco, né? Eu me assustei ontem quando vi, antes da partida, o estádio vazio. Depois me disseram que a turma estava tomando caldo. Diz que a América promoveu caldo, canjica. 0800 lá na Pitangui, lá na isso, porta. é isso aí. Caldo de canjica, caldo de feijão, arraial do Isso. América e tal. Parece que a turma só vai lá para comer e não entra, né? Porque a torcida do América... Mas é uma atração. A América está tentando. Não, eu acho interessante, mas a torcida do América precisa colaborar, né? Precisa apoiar o time, apoiar o que a diretoria tem feito. Desse jeito não dá, o América não vai sobreviver sem torcida no estádio. E o Cruzeiro joga só na segunda-feira, né? Então segunda-feira a gente volta, né? E o Cruzeiro, boa vitória, né? Boa vitória, boa vitória. Nós não falamos, né? Nós Não, tivemos, boa vitória que é o seguinte. Boa vitória sobre o Vitória. Sobre o Vitória que aqui o Vitória jogou com 10, ganhou. Logo o Cruzeiro ficou com 10 e ganhou. Ou seja, será que com 10 fica mais fácil? Mas importante também para o Cruzeiro, importante a afirmação do William. Sim, Que já foi um jogador importante. Tentaram culpar o William por tudo que acontecia de errado no time. E ele está provando que é um jogador importante, que tem muito ainda a dar ao Cruzeiro. Foi muito boa a atuação do Cruzeiro. Só eu repito o que eu disse outro dia. Eu não sei se é coincidência, mas o Cruzeiro anunciou atacantes e o William começou a fazer gol de novo. Coincidentemente, né? E a gente volta então na semana que vem, na segunda-feira, né? Aí a gente fala sobre os jogos do fim de semana e sobre o jogo do Cruzeiro na segunda-feira à noite. Obrigado pela audiência, gente. Um ótimo final de semana para todo mundo e até a semana que vem. Abraço. Um abraço.